que lá vem spoiler. Chegamos com mais um episódio do Senta que lá vem spoiler. Olha, a sua dose semanal de spoilers de filmes, séries, documentários e indústria do entreter. Meu nome é Renato Sansão e estou muito bem acompanhado aqui pelo samurai do entretenimento, Rafinha Prado. E aí, Rafa, como estamos? Hoje nós estamos desfalcados aqui do nosso oráculo do entretenimento, Rodrigo Cunha. Vamos sentir falta dele aqui hoje, né, Sansá? Tentar calçar esses sapatos que ficarão vazios. E olha, gente, dentro de alguns segundinhos a gente vai falar sobre um dos lançamentos mais aguardados do ano, um filme estrelado, bastante pretensioso e certamente um forte candidato à próxima temporada de premiações. E nós estamos falando aqui de O Sete de Chicago. Não saia daí. This is what revolution looks like, real revolution. We may have to hurt somebody's feelings. Is this prosecution politically motivated? I'm tired of hearing you. It would be impossible for me to care any less what you are tired of. Here I am! There will be order! We have to find some courage now. Muito bem, meus queridos, olha, desfalcados, né, do nosso oráculo da sétima arte, Rodrigo Cunha. Estamos aqui, firmes e fortes, e de volta para trazer nossas impressões e bastante, né, muitos spoilers sobre o filme O Sete de Chicago, recém-lançado aí na Netflix. E eu vou puxar aqui, né, o fio com uma curiosidade. O roteiro do Sete de Chicago foi escrito lá atrás, em 2007, pelo Aaron Sorkin, e teria Steven Spielberg na direção. Mas, gente, por conta de problemas de orçamento, sindicato dos roteiristas, etc., o Spielberg ele acabou, né, abandonando o barco e a direção ficou com o próprio Aaron Sorkin. Olha, o cara é um queridinho de Hollywood, né, tendo sido responsável por alguns roteiros memoráveis, como as séries premiadas West Wing e Newsroom e os filmes Questão de Honra com a Demi Moore, lá de 1992, A Rede Social, Moneyball e o Steve Jobs, dirigido pelo Danny Boyle. Olha, como diretor, o trabalho do cara ainda está engatinhando, né? Ele dirigiu Molly's Game, A Grande Jogada, aquele daquela organizadora de mesas de pôquer, e ele faz aqui apenas o seu segundo trabalho, o que explica aí algumas escolhas, digamos, contestáveis à frente de O Sete de Chicago. Olha, minha gente, a recepção do público e crítica tem sido bastante interessante e muito boa, né? O Sete de Chicago está com nota 8 no IMDb, um notaço, tem 92% de aprovação tanto da crítica quanto da audiência no Rotten Tomatoes, né? E tá com 76 no Metascore, o que dá ainda mais força pro filme na temporada de premiações. E eu vi ele aparecendo bem no comecinho, no final de semana de lançamento, muito timidamente, no top 10 da Netflix, no 8º lugar, né? Atualmente, quando a gente tá gravando aqui esse episódio, o filme não está mais lá no top 10 Netflix. Bom, e antes da gente entrar, né, de cabeça no Sete de Chicago, vale a pena a gente passar pelo elenco que é recheado, né, não, Rafinha? De premiação, um dos melhores do ano, com certeza. Tem alguns nomes ali que são importantíssimos na sétima arte. Eu acho que vai acabar atraindo muita gente, com certeza, para assistir o filme. A gente tem ali do lado do Sete de Chicago o Ed Redmayne, como líder estudantil Tom Hayden. Os hippies politicamente engajados, Abby Hoffman, que foi interpretado pelo Sacha Baron Cohen, que está, de fato, igualzinho ao verdadeiro Abby Hoffman. E em breve estará de volta também com Borat 2. E o Jerry Rubin, vivido pelo Jeremy Strong, astro da série Succession, que você acompanha aqui no nosso episódio 82. Temos também o justiçado membro dos Panteras Negras, Bob Seale, que é interpretado pelo ótimo Yahya Abdul-Mateen II, ou segundo. E temos também a dupla de advogados, né, que ganha muito espaço, que é interpretado pelo onipresente Joseph Gordon-Levitt. É impressionante, é verdade. Ele está em todos os filmes de um jeito ou de outro. E pelo veteraníssimo, que é uma agradável surpresa também no filme de revê-lo, o Mike Rylance. E também temos o John Hoffman, né, que é um juiz claramente nefasto, comprado pelo sistema, que é vivido pelo sempre ótimo Fran Langella, de Frost Nixon e da série Kidding the Americans. E fechando o elenco principal, uma participação mais do que especial, né, uma pontinha de luxo, a gente diria, do Michael Keaton, né, no papel do ex-procurador-geral da República, Ramsey Clark. Muito bom, Rafinha. Olha, antes da gente arrepiar aqui nos spoilers, eu queria saber o que você achou desse filme, né, que traz aí a história real dos 7 caras que foram julgados lá em 1968, em meio aos protestos contra a guerra do Vietnã, né, que já durava ali
mais de 10 anos, né? A guerra começou em 1955, né? E ali acaba explodindo em alguns protestos liderados pelo 7 de Chicago, né? Eu queria saber, gostou do filme, cara? O filme atendeu às suas expectativas, né? A gente que tá desde o começo do ano apontando o 7 de Chicago como um dos principais lançamentos aí de 2020. É um filme que me deixou com os sentimentos misturados, ou o famoso mixed feelings. Os primeiros 50 minutos tem um quê de comédia, com umas musiquinhas, ou a gente pode chamar aqui um pouco mais profissional, né? Uma trilha sonora um pouquinho mais, digamos, engraçadinha, que me parecia não encaixar com o tom que o filme ia trazer nas próximas 1h15. E de fato não encaixa. Apesar de a gente ver um Sacha Baron Cohen, né, como Abby Hoffman, engraçado, porque é o papel deles mesmo. Hippies têm aquele tipo de comportamento e pensamento, faz parte. O Jeremy Strong, como o outro hippie, o Jeremy Rubin, também nesse papel dele e tal. Mas existe um quê de comédia que, primeiro, não é vendido no trailer. Quando você assiste o trailer e parte para o filme, parecem 2 filmes diferentes. É um trailer muito sério, uma história muito pesada, que envolve não só a questão da Guerra do Vietnã, mas a corrupção do atual governo americano, principalmente na parte de troca de autoridades. E, de repente, depois daquela 1 hora, o filme se engaja em trazer cenas antigas do confronto de Chicago. Fica claramente exposto que é um julgamento político. E a partir de 1h10 de filme, você passa a ter um filme um pouquinho mais consistente do ponto de vista de história. Mas a verdade é que não há ali dentro daquele filme uma consistência de 2h20 ou 2h15, se não me engano, que justifique, para mim, a super hype que foi criada em cima dele. É por isso que eu acho que, para mim, essa questão dos sentimentos misturados, ele vale por isso. Porque você espera um filme denso, com muitas interpretações, porque você tem um filme nos primeiros 25, 30 minutos super entrecortado, com muitos cortes rápidos, e eu acho que talvez ele queira talvez tenha feito aquilo para poder contar rápido como que aquela turma toda se juntou em Chicago, por que eles estavam em Chicago, mas ao mesmo tempo perde o ritmo depois dessa primeira meia hora, parte para a comédia e depois ele fica denso. Eu acho que honestamente, assim, é um filme legal de assistir, ele traz o entretenimento, vou trazer um pouco da Miloca aqui pra gente, da nossa grande Mila. Ele entretém, mas não acho que seja um filme, Sansa, para ganhar Oscars, muito menos, para mim, Oscars individuais. Olha, Rafinha, eu acho que a expectativa é a mãe da frustração, né, cara? Já começa por aí. Eu tinha uma expectativa muito grande pro 7 de Chicago, eu tava esperando um filmaço, até porque eu sou fã do Aaron Sorkin, cara, acho que ele é um cara diferenciado, ele é bom de roteiro, e o filme é bom de roteiro, né, mas ele não é bom de direção, né, cara, ele não é um cara que tem a mão da direção, né, falta contexto pro filme, falta saber trabalhar e dosar o drama e o humor, né, o drama e o humor, eles se misturam em vários momentos do filme, então, na hora que é pra gente ficar tenso, a gente tá relaxado demais, né? Então o alívio cômico acaba tomando a frente do filme muitas vezes e não sendo só um alívio cômico, como praticamente o perfil do filme na primeira metade dele, né? Eu acho as atuações, cara, bastante contestáveis, o que mostra que a gente não tem um grande diretor de elenco, não tem um grande diretor de atores, né? E os atores são muito bons, a gente já viu os caras trabalhando bem em vários outros filmes, né? Então eu acho que, realmente, quando a gente fala que seria um filme dirigido pelo Spielberg lá atrás, e ele larga a direção, faltou a gente ter um diretor mais efetivo, um diretor que contextualizasse melhor. Porque, vamos lá, cara, o julgamento do 7 de Chicago teve 30 sessões ao longo de quase 6 meses, ouviu 200 testemunhas, cara, e foi ele acompanhado por todos os Estados Unidos, então isso praticamente parou o país na época. E o filme não mostra tanto isso, cara, ele não dá essa dimensão, né? Tudo que a gente tem ali dentro do júri, do tribunal, aquela história inteira é muito coreografado, é muito previsível, é muito teatral até o final. A gente tem que lembrar que os 7, eles eram acusados de conspirar, né, a provocar uma revolta orquestrada gigantesca, 10 mil pessoas, Rafa. E sempre que a gente vê ali os momentos da revolta, né, das brigas, né, junto com os policiais, a gente nunca tem alguma ideia, uma puta ideia de que são 10 mil pessoas ali. Parece que a gente tem 50, 100 figurantes,
Exato, né? exatamente. Então, o que a história real fala? Porra, que esses caras, velho, eles estavam ensinando as pessoas a fabricarem dispositivos incendiários, bombas, explosivos. Isso não é mostrado direito na tela, né? Então fica uma coisa muito teatral. Me deu a impressão que ele sairia melhor como uma minissérie do que como um filme, talvez assim. Todo esse roteiro e essa verborragia que a gente tem ali com todos os atores fosse melhor trabalhada, né? Talvez se fosse uma minissérie de 3 capítulos ou até 5 capítulos, acho que a gente teria mais tempo para explorar os núcleos que existem dentro desse filme. Se a gente pensar aqui no núcleo hippie, que para mim é um dos mais interessantes, porque tem um papel super importante no final do filme, onde você se questiona, pô, mas será que realmente a revolução cultural é a que conta? E você aprende ali que, de fato, tem esse peso muito mais cultural. E se a gente tivesse tempo para poder Na verdade, contracultural, né, Rafinha? Contracultural, perfeito, Sansa, perfeito, contracultural. Se a gente tivesse mais tempo para poder vivenciar esse núcleo, seria demais. Eu acho que os Panteras Negras, apesar de ter ali um papel dentro do filme, pouquíssimo explorado também. Pouquíssimo explorado. Perde-se muito tempo naquelas cenas de julgamento, né, onde se repetem muitas situações em que fica na cara, e claro que o juiz vai acabar negando qualquer tipo de ação que vá libertar esses 7 que são pegos como exemplo, né? A gente podia ganhar ali meia hora, 40 minutos para poder explorar esses outros. Inclusive, vamos falar bem aqui, né? Do Tom Hayden. A gente não entende direito que ele é muito mais político do que protestante ali dentro. Não fica claro, isso você só percebe no final, que ele fala, sem política não se faz evolução. E até ali, ele parece um astro de rock meio perdidinho, a hora que ele... Eu não sei o que você achou, Sansa, mas a hora que ele vai falar, né, sobre a célebre frase do sangue, a hora que ele pega no microfone ali, deita meio de lado e tal, ficou um negócio meio rock and roll e eu acho que não encaixava. Assim, cara, eu tive a mesma impressão que você, cara. Quando ele pega o microfone de lado, com a mão de lado e a cabecinha de lado. Aliás, o Ed Redmayne, cara, acho que vale um parênteses aqui, né? Ele é um cara que ganhou um Oscar, concorreu a mais um ou 2, se eu não me engano. E ele é um cara que eu nunca vi nada de especial nesse ator, cara. Eu acho que ele é um ator muito teatral, sabe? De papéis muito parecidos, né? Eu nunca achei ele um grande ator. Acho que a escolha dele aqui é equivocada. Afinal de contas, você tem no papel dele aqui, né? E no Sacha Baron Cohen, né? Os 2 caras que vão estar à frente, apesar de serem 7, são os 2 que têm destaque. E a gente tem um Sacha Baron Cohen super inspirado, cara, super dentro do papel. E a gente não tem isso no Ed, né, cara? Eu acho que realmente faltou não só a entrega dele, como o roteiro favorecê-lo mais e ter uma direção mais precisa ali, né? Falta uma direção mesmo, né? Porque a expressão corporal não traz uma raiva, porque para mim, você tá naquele momento, você vê teu melhor amigo tomando uma cacetada na cabeça, abrindo a cabeça do teu amigo, eu não senti uma raiva, e para mim, eu até entendo as suas restrições com ele, mas um cara que fez a teoria de tudo, que eu gostei da interpretação dele. Ele passa por A Garota Dinamarquesa também, acho que vai fazer faz anos já isso também, 5, 6 anos. Ele é um bom ator, mas talvez ele seja um bom ator que, bem dirigido, pode acabar ganhando um destaque. E assim, eu não sei o que você acha, Sansa, mas um elenco tão recheado como esse, com o Ed Redmayne que a gente está falando aqui, do Sacha, Jeremy Strong, que nós cansamos de elogiar em Succession, o Mike Rylance, o próprio Joseph Gordon-Levitt, que está questionável e nos últimos filmes que ele tem feito, Michael Keaton, não é muita qualidade junta para talvez a gente estar aqui questionando a forma como isso foi entregue em tela? Cara, você sabe que quando esse filme, lá atrás, né, em 2007, quando o Steven Spielberg dirigiria o filme, a ideia era pegar os 7 atores, entre aspas, anônimos, né, cara, não tão conhecidos pelo público, e talvez algo do tipo, talvez ajudasse o filme. Porque é criada uma expectativa grande, né, cara? Você vê um elenco recheado assim, você joga a expectativa lá em cima, né? Você espera algo diferente desses caras.
E o que a gente tem aqui nunca acontece em nenhum momento, né? Eu vou até tirar dessa lista o Sacha Baron Cohen, cara, porque o hip dele, né, de quando ele faz o stand-up ali no começo, e é engraçado, né, porque o Jeremy Strong, ele é um cara tão grandioso como o Kendall Roy lá em Succession, e aqui a impressão que dá é que ele tem 1,5 m, né, cara, com aquela barba desgrenhada, aquele cabelão, né, riponga. Tá engraçado o núcleo dele. Cara, senti falta do filme acontecer, Rafinha, fora do tribunal também. Você não achou? Muitas cenas dentro do tribunal. Muitas mesmo. E em alguns momentos repetitivas, porque a gente sabia já, baseado no comportamento prévio do juiz, como que a coisa ia acontecer, como ela ia se desenrolar. Quem conhece a história sabia que isso ia acontecer. Para mim, a gente perde tempo de explorar os núcleos mesmo. Né, o próprio papel do Michael Keaton, que talvez tenha sido proposital, né, ter essa participação super especial e pequena, poderia ter sido mais explorada. O nosso queridíssimo Joseph Gordon-Levitt, que tem fica muito clara, né, que ele tem uma relação contraditória dentro dele com relação ao caso. Isso fica claro lá no começo, né, quando o pessoal pede para ele poder processar, abrir um processo com base numa lei que nunca havia processado ninguém ou julgado alguém, e ele fala, mas para que nós vamos fazer isso? Então, mas ele leva em banho-maria, né, cara? A gente já viu o Gordon-Levitt. Eu vi muita gente elogiando o Michael Keaton. Nossa, ele rouba a cena. Cara, o Michael Keaton, desde Birdman, pra mim ele é o mesmo cara, velho, sabe? É aquele cara que fala muito, que arregala os olhos, que olha pra câmera e que rouba o ar de todo mundo que tá no entorno dele, sabe? Eu acho que é contestável. Tipo, isso é um grande ator? É disso que se faz um grande ator? Por outro lado, o Mark Rylance, cara, que a gente pode lembrar aí de Ponte de Espiões, né? Que ele tá bem demais. Por sinal, ele ganhou o Oscar de melhor ator coadjuvante por esse filme. Ele tá muito interessante como advogado, apesar daquela peruquinha, né? É verdade, Gia. Apesar da peruca, ele tá muito bem, porque ele encaixa naquele papel que ele tá mesmo. Agora, eu vou só voltar aqui 2 segundinhos que você falou do Michael Keaton, né? O Michael Keaton faz aquela cara de ratinho em todos os filmes dele, reparou já? Ele tá sempre com aquela cara de ratinho. No Dumbo, né, cara? Ele tava com essa cara, vilão, vou acabar com vocês. Meio Dick Vigarista, né, cara? Porque eu não consigo distinguir o Michael Keaton de agora, né, do Sete de Chicago, por aquele de Fome de Poder, por exemplo. Do filme do McDonald's. Do McDonald's. É o mesmo cara, assim, não há uma grande interpretação, você fala, nossa, podemos até falar que no Birdman, né, ele tava super bem, acho que ele faz super bem no Birdman, mas de lá pra cá, a gente falou um pouco sobre isso, né, falta essa inspiração pra ele, parece, sabe? Eu acho que assim como o Selton Mello e o Wagner Moura, o Michael Keaton tem interpretado o próprio Michael Keaton, e ele nunca foi tão bom em ser Michael Keaton quanto em Birdman, né, cara? Aliás, uma curiosidadezinha aqui, no ano do Birdman, ele concorreu com Ed Redmayne, né, pela teoria de tudo, eram os dois que estão aqui no mesmo filme, e o Ed ganhou, né, e vale a gente lembrar aqui que o Michael Keaton estava quase tirando o discurso de vencedor do bolso, né, quando o Oscar vai lá pro Ed Redmayne, e ele fica com aquela cara sensacional que ele fez ali, né, cara? Eu acho que ele sabia que era a última chance dele, Sansa, porque não vai mais. Eu acho pouco provável, cara. Mas tem gente, cara, colocando, você falou, trouxe aí um pouco do elenco, tem muita gente acreditando, até por uma temporada irregular, que é essa de 2020, que muita gente aqui do Set Chicago vai aparecer aí na temporada de premiações. Muito bem, minha gente, olha só, o Set de Chicago é uma história real, né, que aconteceu ali no final dos anos 60, mas que tem temáticas que, infelizmente, ecoam até os dias de hoje. O apelo anti-guerra, o confronto com a polícia, os julgamentos premeditados, o preconceito racial e entre várias outras coisas, né? E a gente trouxe aqui uma listinha do que foi alterado para o filme e do que realmente aconteceu na história real, né, Rafa? Acho muito importante, é um fato histórico, que nem você já comentou aqui, que foi visto pelos Estados Unidos inteiro. O julgamento durou meses e meses. Vale a pena a gente ficar sabendo aqui o que foi real e o que foi alterado. Então é importante você saber essas perguntinhas e respostas que nós vamos fazer agora, eu e Sansa. Vamos para a primeira pergunta aqui e entender se aconteceu ou não aconteceu. O Tom Hayden, vivido pelo Ed Redmayne,
realmente disse no microfone para todo mundo ouvir a frase: se for para correr sangue, que seja pela cidade toda. Aconteceu, Rafinha? Sim, aconteceu. Ele disse isso com todas as letras. E como conta o filme, ele fala logo depois que o seu amigo ativista Randy Davis, que é interpretado pelo Alex Sharp, levaram uma famosa coça dos policiais. Então, sim, isso aconteceu e foi de fato um dos estopins para aquele protesto 7 de Chicago. E os manifestantes, hein, eles marcharam mesmo contra os policiais que estavam numa colina, né? O que acabou provocando o conflito que levou a todo aquele julgamento, Rafa? Na verdade, não, Sansa. No filme, os policiais estão cercando a estátua do General John Logan, bem ali no topo da colina, e como se estivessem esperando aquele grupo de, teoricamente, 10 mil ativistas, né? No filme parece bem menos. Mas, na verdade, é justamente o contrário que acontece, né? Antes mesmo de eles serem reprimidos, os manifestantes chegam na colina primeiro, né? Chegando, inclusive, a escalar a estátua, a agitar bandeiras, o que é muito comum nesse tipo de protestos, né? E, aliás, tem uma cena muito, muito bem filmada, e que traz bastante veracidade, principalmente na cacetada que o policial dá ali do 7 de Chicago. E os hippies ativistas, né, Webb Hoffman, interpretado pelo Sacha Baron Cohen, e Jerry Rubin, né, do Jeremy Strong, eles usaram mesmo, Rafinha, togas para provocar o juiz vivido ali pelo Frank Langella? Sim, usaram. É maravilhosa essa cena, que ela é muito engraçada e tem muito a ver com a personalidade dos dois, obviamente. O juiz, o Julius Hoffman, ele era mesmo um cara super chato e caxias, aficionado por regras e etiqueta. Então os ativistas apareceram no tribunal vestindo as togas e por baixo delas, para melhorar ainda mais, o uniforme policial, que era para cutucar justamente as críticas que eles estavam fazendo. Eles, inclusive, liam poesias e chegaram a cantar Hare Krishna durante aquele julgamento interminável de Chicago. Se os caras chegaram a cantar Hare Krishna na história real, por que isso não tá no filme, velho? Tinha que estar. Né? O filme chutou o pau da barraca tantas vezes que chutar mais uma com os hippies cantando Hare Krishna ia ser engraçado, né, velho? E foi o que nós falamos, Sansa. Por ter tantas cenas de tribunal, por que não reservar alguns minutinhos para contar um pouco mais desse núcleo hippie? Por que não dar essa chance? Por que nem você falou, não aproveitar para falar um pouquinho mais do movimento hippie através ou por meio deles? E por que eles eram tão importantes nesse movimento de Chicago também? Porque você tem ali um povo que não quer brigar, não quer discutir, eles querem só protestar. E o juiz Hoffman, né? O juiz Hoffman realmente mandou amordaçar, cara, como a gente viu ali no filme, e prender na cadeira, né, o réu e líder dos Panteras Negras, Bob Seale, no tribunal. Isso aconteceu ou foi um maneirismo, foi um exagero do filme? Sansa, eu acho que nós chegamos no ponto que mais me agradou no filme, e não é amordaçar o réu e líder dos Panteras Negras, mas é a raiva que o juiz gera na gente assistindo esse filme. A pior parte, Sansa, é que foi tudo verdade. Como o advogado do Bob precisou passar por uma cirurgia, o juiz ordenou que ele fosse representado pelo advogado dos outros 7 réus, feito pelo Mark Rylance. E como o Bob Seale não aceitava o representante branco, ele passa a representar a si mesmo no tribunal. E, obviamente, vendo aquilo tudo e passando por aquilo tudo, ele passa a chamar o juiz em vários momentos de fanático, como está no filme, racista, fascista e porco que não se cala. O juiz questiona ele várias vezes se ele não vai ficar quieto ou não, né, durante o filme, e ele diz que não. E, em certo momento, o juiz tem a paciência esgotada, vamos dizer assim, e ele acaba sendo amarrado em uma cadeira e amordaçado até o final do julgamento. Então, assim, a pior parte aqui é que é verdade. E a pior parte aqui é que a gente está falando de um acontecimento de 1968 e que parece tão crível aqui em 2020, né? A gente chega ali naquela cena final, né? Que dá para contestar bastante aquela cena final, né, cara? Aquela coisa meio Sociedade dos Poetas Mortos, né? Vou subir uma musiquinha para emocionar você aí do outro lado da tela, né? Onde a gente vê o Tom Hayden, né, do Ed Redmayne, dizer em voz alta o nome dos soldados americanos mortos no Vietnã. Isso aconteceu mesmo? Sansa, eu conheci esse caso por causa dessa leitura. Então, sim, ela aconteceu, tu acredita? Ela acontece de verdade. Só que não foi esse momento... digamos, Steven Spielbergiano, que força a barra da emoção dos espectadores, como tentou no final do filme, né? Quem lê o nome dos soldados é outra pessoa do 7 de Chicago, é o David Ellinger,
E ela acontece no início do julgamento, quando as manifestações em todos os Estados Unidos pediam que a Guerra do Vietnã fosse encerrada. Então é importante reforçar que a leitura desses nomes ela acontece, inclusive, antes mesmo do juiz entrar na corte, e não depois que ele bate o martelo, como o filme mostra. E aqui entra uma das outras críticas que a gente estava querendo fazer sobre o filme, que é justamente forçar a emoção, né, para quem está assistindo, inclusive invertendo a ordem dos fatos históricos, né? E eu acho que aquele final onde o juiz fica batendo, gritando ordem, 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 ele lendo, uma forçação de barra tremenda, né? Um final, inclusive, que para mim não encaixa num filme com um budget desses. Parece um filme de escola, sei lá. Ruim, cara, ruim. Filme feito pra TV, filme de sessão da tarde, né, cara? Eu entendo que ele quer dar um final feel good movie, né? Ele quer colocar uma tarde de, cara, as coisas vão dar certo, de otimismo, né? É um filme muito... que vai pra temporada de premiações e eu acho que é até conveniente ter um final alto astral, mas dava pra fazer melhor que aquilo, cara. Porque é tudo tão coreografado, cara, tudo tão previsível, né? Aquela trilha sonora subindo naquele momento que, velho, eu me vi ali totalmente na pipoca dos anos 90, no Yo-Yo Mix, né? Assistindo o filminho ali. E um filme desse tamanho, né? Com as pretensões que ele tem, poderia ter uma cena final mais interessante, mais condizente, né? Com o filme, digamos, ok, que ele vinha mostrando até ali, né, cara? Não precisava ser feito daquela forma. São 2h10, quase 2h15, muito mal distribuídas, né? E que aceleram no começo, tem uma barrigada no meio e acelera também no fim, né? Justamente para trazer um arrebatamento de quem está assistindo e tentar cutucar alguma emoção, né? O começo não encaixa, o meio tem barriga e o final é forçado. De novo, não é um filme ruim. Se ele fosse um filme para Sessão da Tarde, a gente diria que seria um filme para Sessão da Tarde nota 9. É um filme legal para Sessão da Tarde mesmo, né? Ou se a gente quiser até apertar um pouquinho aqui, é um filme para tela quente, vai. Segunda-feira à noite e tal, filminho legal, interessante, com fatos históricos, né? Eu acho, Sansa, que para a gente poder, em algum momento aqui, para nossas poltroninhas amarelas, a gente pode comentar que a mensagem do filme, ela é forte ainda, mesmo que mal contada, né? Que tem a ver com o julgamento político, tem a ver com preconceito, tem a ver com uma guerra totalmente desnecessária. A mensagem ainda está ali, né? Ela é sobre isso. Só achamos que com base no elenco, com base na produção, na hype que foi construída em cima, e principalmente por ser uma produção Netflix do mês que teve muita espera, e um trailer bom também, não podemos esquecer disso. O Marcudo sempre fala que o trailer é um outro produto, não é um filme, é um outro produto que não é o filme, que vende bem. E aí, de novo, assim, trazendo uma frase que você trouxe no começo, né, a mãe da frustração é a expectativa. Muito bem, cara. Então, depois de tudo isso, eu quero saber qual que é a sua nota, quantas poltronas amarelas você dá aqui para o set de Chicago? Eu vou trazer aqui uma poltroninha média, olha lá, 55 poltronas amarelas para o set de Chicago. Muito bem, olha, o Rafa citou aqui, né, nosso queridíssimo oráculo da 7ª Arte, Rodrigo Cunha, que deu, e eu vou colocar aqui, vamos fazer valer a nota do Cunha, que deu 70 poltronas amarelas aqui para o set de Chicago. Vamos lá, gente. Um goleiro de futebol não pode jogar de centroavante. Um centroavante também não pode jogar de goleiro de futebol, né? O Aaron Sorkin é um exímio roteirista, cara. O que ele fez na rede social, né? Em vários outros trabalhos que a gente citou aqui no começo, principalmente o filme do Steve Jobs, são coisas muito interessantes, muito bem feitas, construídas. Ele é muito bom no diálogo, mas como diretor, cara, ele tem muito arroz com feijão para comer e ele não poderia estar à frente da direção de um filme com peso do set de Chicago, né? E para você que está ouvindo a gente, se você quer ver um filme de tribunal, tá? Eu posso citar aqui 12 Homens e uma Sentença, A Vida de David Gale, As Duas Faces de um Crime, Os Últimos Passos de um Homem, Filadélfia, Erin Brockovich, Hurricane, Tempo de Matar, O Júri, Povo contra Larry Flint e até mesmo Questão de Honra, escrito aqui pelo mesmo Aaron Sorkin, tá? São filmes de júri mais interessantes, né? Mais pungentes, com muito mais punch
que o Set de Chicago, tá? E essa minha longa explicação é para dizer que eu dou aqui pro Set de Chicago pela atuação do Sacha Baron Cohen, né? Principalmente o Mark Rylance, pelas ideias que tinham ali, pelos Panteras Negras. Eu vou dar aqui pro filme 45 Poltronas Amarelas. Olha, muito bem, então ficamos com a média aqui de 57 Poltronas Amarelas para o pretensioso e razoável o Set de Chicago. E aí, Rafinha, considerações finais? Para quem ainda não viu e ouviu a gente, talvez vá assistir com expectativas mais baixas e vá acabar criticando as nossas notas, talvez, e concordar mais com Cunha. Porque, obviamente, você espera algo menos, digamos, elaborado. Para quem já viu e ouviu a gente aqui, depois, se quiser comentar com a gente nas nossas redes sociais, deixar ali a nossa... Enfim, uma crítica, um elogio, fica à vontade. Mas é porque realmente é um filme que eu acho que, apesar de ter notas altas nos sites principais, como MDB e Rotten Tomatoes, acaba tendo esse destaque, a nota mais alta, porque é um filme sobre a história americana. E isso acaba criando uma relação com quem assistiu, principalmente dos Estados Unidos. E eu acho que é muito mais por essa relação com a história do que a qualidade em si da produção. E, Sansa, obrigado de novo. Hoje a gente não teve a presença do nosso querido Oráculo, mas eu queria dizer que a sua presença me preenche. Cara, eu vou encerrar aqui só para dizer que uma coisa é você ter uma boa história para contar, e a gente tem no mundo, cara, ainda bem, grandes, enormes histórias para serem contadas, como é a do Set de Chicago, né? E outra coisa é a forma que você escolhe para contar essa história, né, cara? Para mim, o maior erro é colocar um cara que é só roteirista como diretor. O segundo erro, não fazer desse filme uma minissérie, onde a gente poderia explorar, como o Rafa colocou muito bem aqui, melhor os núcleos que a gente tem ali, sobretudo os hips e os Panteras Negras, né? Mas ainda assim, cara, pela história, por tudo que conta, pelo contexto, né? E principalmente por ser um filme que ecoa demais nas temáticas que a gente enxerga aqui em 2020, vale a pena você assistir, tirar suas próprias conclusões e ver quantas poltronas amarelas você mesmo e você mesma dá para o Set de Chicago, tá? A gente vai ficar muito feliz de receber seus comentários nas nossas redes sociais. Um abraço a todos e até a próxima.